adoração. Quantos creem que Deus está aqui neste lugar? Diga amém. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo entre nós. Aleluia, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor é em nós, por aquilo que o Senhor faz através dessa igreja, que o Senhor faz através desse culto, que o Senhor vai fazer através desse culto aqui essa noite. Senhor, nós queremos lhe apresentar depois da adoração, depois da oferta, das entregas. Nós lhe ofertamos a nossa mente agora. Ofertamos a Ti nossos corações. Oh, Jesus. Não há um lugar melhor para estarmos senão aqui em Tua presença, na casa do Senhor. Nós queremos aproveitar esse momento e orarmos pela nossa cidade. Oramos pela cidade de Palmeira do Oeste. Eu quero unir a minha fé com a fé da igreja, porque não oro sozinho nesse momento. Nós estamos orando pela cidade, por todos os bairros, pelos 4 cantos dessa cidade, para que a Tua mão opere poderosamente, porque no sofrimento do cristão é o Senhor que dá a última palavra. A voz de comando é Tua. A nossa esperança está atrelada à Tua vontade, ao Teu querer. Descansamos em Ti. Espírito Santo, nós descansamos em Ti. Nós descansamos em Ti em relação a tudo que há em nós. Nossa casa, nós descansamos em Ti. Nossa família, nós descansamos em Ti. Descansamos em Ti quando estamos trabalhando, estudando. Descansamos em Ti quando vivemos em comunidade, quando vivemos como igreja. Espírito Santo, nos ensine a descansar em Ti. Agora eu quero rogar por todos aqueles que estão online conosco, por todos aqueles que estão presencial aqui conosco, que a palavra a ser profetizada gere vida em cada coração aqui presente. Pois nós cremos na unção que pela Tua palavra pode operar. Eu rogo pelos pensamentos. Rogo a Ti para que o Senhor leve cativo todos os pensamentos em obediência a Ti. Não permitindo, Deus, que nenhum acontecimento durante a semana ou durante o tempo que essa pessoa está passando venha priorizar, ocupar a voz da Sua palavra. Ó Espírito Santo, nós amamos o Senhor. Seja bem-vindo em nosso meio, Jesus. Aleluia. Vamos continuar em espírito de adoração. Nós estamos trabalhando agora no último capítulo de Filipenses. E para mim é uma alegria muito grande. Nós iniciamos, o apóstolo Paulo, ele vai escrever por uma igreja chamada Filipenses, uma cidade de Filipos. E lá na sua primeira carta ele vai dar uma saudação muito linda. Ali ele vai ficar no capítulo 1 agradecendo aquela igreja por todos os recursos que aquela igreja estava enviando para o apóstolo Paulo. No capítulo 1 mesmo, o apóstolo Paulo, ele coloca a contribuição da igreja, a situação dele. Aí no capítulo 1 ele vai começar a falar sobre a unidade da igreja. No capítulo 1 ele vai ficar inteiro dizendo: vocês precisam ser um, vocês precisam ser unidos, viver acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. Então ele pula para o capítulo 2 e ele sai da unidade. E agora ele vai falar da pessoa de Jesus. Como é que vocês podem ficar unidos? Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação. Então o apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, Deus em Jesus se esvaziou em forma de homem. Ele vai percorrer o capítulo 2, ensinando aquela igreja sobre a salvação. Ele vai fazer menção de Timóteo, Epafrodito. Então ele pula para o capítulo 3. E lá no capítulo 3 ele começa a falar sobre a alegria. Versículos 1 ao 7, ele vai dizer que a alegria do cristão está centralizada em Cristo. Fala muito sobre a alegria. Da alegria ele pula pela vocação. Ele vai dizer que a nossa pátria está no céu. Ele vai dizer para nós tomarmos cuidado contra os inimigos da cruz também. E agora, no capítulo 4, ele vai encerrar a carta. Ele vai encerrar a carta de forma majestosa, sublime.
Eu quero convidar você a viajar comigo nesse tempo, na luz dessa palavra. Louva ao Senhor Jesus, pela vida de cada um que está aqui essa noite. Estamos chegando no último capítulo. Que o Senhor esteja falando conosco nesse tempo, então. Em nome do Senhor Jesus. Mexe aí no fundo, tá? O apóstolo Paulo, no capítulo 4, ele vai começar a dizer que Deus tem um propósito para a sua vida. Portanto, fique firme. No versículo 1 ele vai dizer bem assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Depois que eu expliquei para vocês todo o capítulo 3, no capítulo 4, que ele vai encerrar, ele nunca mais vai escrever para aquela igreja. Ele nunca mais vai ter contato com aquela igreja. Então, de tudo que ele falou, ele vai dizer: portanto, meus irmãos. Eu acho lindo a primeira vez que eu ouvi alguém dizer meu irmão na minha igreja. Ele vai dizer: meus irmãos, a quem eu amo e de que tenho saudade. Saudade porque ele estava em Roma na cadeia. Olha que coisa linda que ele vai falar para aquela igreja: vocês que são a minha alegria e a minha coroa. Apóstolo Paulo vai olhar para aquela igreja e vai falar assim: ó, vocês são a minha alegria, vocês são a minha coroa. E o conselho que ele vai dar: permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Vamos ler junto essa parte amarela? 1, 2, 3 e permaneçam. Vamos mais uma vez? 1, 2, 3 e permaneçam. Vamos tentar a última vez, porque o online não ouviu. 1, 2, 3 e permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que você acha quando alguém te chama de amado? É muito lindo, irmãos. Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Então, depois de tudo que Paulo colocou para aquela igreja, dando problema aí, ele vai dizer: olha, a última coisa que eu quero dizer para vocês, de tudo que se ouviu, de tudo que vocês vivenciaram, eu quero pedir para vocês ficarem firmes. Eu quero pedir para vocês aguentarem firmes. Eu quero pedir para vocês não caírem. Ele vai colocar uma vírgula e ele vai dizer: ó amados, fique firme contra todo e qualquer tipo de desânimo. Fique firme. E quando eu estou no meu quarto, buscando a voz de Deus, querendo ler, ouvir uma palavra de Deus, eu estou lendo, e ali eu vou dizer: permaneçam assim firmes, ó amados. Aí eu vou estar no meu gabinete, no meu quarto, lendo essa palavra, dizendo a Deus: meu Deus, nunca houve um tempo tão difícil como hoje de ficar firme no Senhor. Num tempo onde onde grande parte dos evangélicos, dos cristãos, pelo menos que se denominam como tal. Senhor, quantos que não caíram? Quantos que não aguentaram? Mas eu quero me apegar à tua palavra, porque eu sou irmão. Eu sou irmão. Portanto, permaneçam assim firmes no Senhor. Eu quero dizer para você que Deus tem um propósito para a sua vida. Portanto, fiquem firmes. Devemos ficar firmes. E por que ele vai dizer que tem que ficar firme? Porque agora, finalmente agora, ele vai apontar um grande problema que ali existia. Ele vai dizer que um cristão sem harmonia é igual uma orquestra desafinada. Ele vai dizer sobre o que mais acontece nas igrejas de hoje. Ele vai citar 2 nomes que eu cansei de citar ao longo de todos esses estudos. Depois que ele fala para aquela igreja ficar firme: olha, fiquem firmes porque eu rogo. Olha agora, ele não falou para a igreja, ele falou para 2 pessoas. Olha, eu rogo para Evódia e também para Cíntia.
que vivem em harmonia no Senhor. A Evódia e a Síntica, elas eram duas irmãs que ocupavam posições de liderança na igreja. O nome Evódia significa doce fragrância. E a Síntica, boa sorte. Significado do nome danado. Houve um dia, quando eles estavam num culto como esse, a Evódia de um lado e a Síntica do outro, elas não se perdoavam. Ela era daquelas tipos de cristãs que não aceitavam o fato de pisar no pé dela. Ela era aquele tipo de cristão que guardava rancor. Aquele tipo de cristão que ia para casa sem resolver seus problemas com as pessoas. A Evódia e a Síntica era aquele tipo de pessoa que se uma sentasse desse lado, ela sentava desse. Se ela saísse por aquela porta, ela saía por essa. Um constrangimento muito grande no meio do povo. Então Paulo fica sabendo da situação que estava acontecendo ali. Eu quero que vocês vivam em harmonia. Vivam em harmonia. Porque vocês estão prejudicando a igreja. Eu quero dizer a cada um de vocês, se porventura, se estiver acontecendo, ou chegar um dia que um de vocês estiverem com qualquer tipo de problema com um dos irmãos, ou com aquele que vos fala, você romperá a harmonia de toda a igreja. Toda a igreja vai sofrer. Você percebe que o apóstolo Paulo está dizendo para todo mundo, fiquem firmes, mas ele parou. Agora é com vocês, irmãs. Evódia, para com essa bagunça. Para com essa situação desgastante. Se resolve em seus corações. Não dá mais para ficar assim. Em vez de buscar os interesses de Cristo e da igreja, a Evódia é a Síntica que estava procurando os interesses dela. E Paulo está dizendo, eu quero que vocês vivam em harmonia. Mas como que aquela Evódia, a Síntica, vai viver bem? Aí eu entro para o terceiro ponto. O terceiro ponto eu vou dizer para você que ninguém pode estar em paz com Deus e em desavença com seus irmãos. Ninguém, irmãos. Ninguém pode estar em paz com Deus e em desavença com os irmãos. Ao longo do meu ministério, eu já peguei muita gente entristecida, que ao chegar, né? Não, pastor, estou em paz com Deus. Você está em paz com Deus? Eu estou em paz com Deus. Aí quando eu chegava e tocava o nome da pessoa, parecia que esgunhava assim. Ninguém consegue ficar em paz com Deus se fica em desavença com o seu irmão. Então o apóstolo Paulo, sabendo disso, ele vai dizer, olha, sim, peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude. Vocês perceberam que o apóstolo Paulo não deu nome para o irmão aqui? O apóstolo Paulo pediu a ajuda de uma pessoa. Olha, alguém fale com a Evódia, alguém fale com a Síntica para mim. Peço-te a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. Olha que bênção. Com Clemente, agora citou. E os meus demais cooperadores, os seus nomes estão escritos no livro da vida. O ensinamento que eu tenho desse versículo 3 é que o apóstolo Paulo ele pôde contar com alguém. Paulo solicita ajuda de pessoas. Por quê? Porque todos os cristãos têm o ministério da reconciliação. Diga amém, por favor. Todos os cristãos têm o ministério da pacificação. Diga amém novamente, por favor. Todos nós precisamos exercer o ministério de reconciliação. Ele chegou para aquele homem e falou assim, ó, eu sei que você não vai tomar partido de um e de outra. Eu sei que você, quando for falar, ouvir a Evódia vai falar um monte no teu ouvido da Síntica. Eu sei que quando você for na Síntica, você vai ouvir um monte da Evódia. E eu sei, leal companheiro de jugo, que você vai ser um pacificador, porque bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Meus irmãos, está escasso pessoas pacíficas nas igrejas. Eu tenho rogado a Deus para Deus levantar gente pacíficas na igreja. Muita gente nervosa. Quando você pega um cristão como uma Evódia, uma Síntica, ela te encontra na rua,
ela te encontra no banco, no mercado, em qualquer lugar que ela pode te encontrar, ela vai fazer alguma coisa falando da igreja. Espírito de Evódia. Mas eu faço um apelo a todos vocês que estão lendo a Bíblia comigo aqui agora. Eu peço a você, companheiro de jogo, companheira de jogo, lute ao meu lado pelo Evangelho e esqueça esse tipo de gente. Vamos fazer com que esse tipo de gente venha para nós, sendo curados. Porque tem uma promessa linda, irmãos, para cada um de nós. Seus nomes estão no livro da vida. Então eu estou lendo esses versículos no meu quarto. E eu estou vendo que o nome de Clemente, o nome da Evódia, o nome da Sintique, esses nomes estão escritos no livro da vida. E eu vou fazer uma pergunta. Meu Deus, será que o meu nome também está escrito no livro da vida? Não precisa tentar consertar aí não, deixa ele que está aqui, tá? Nesse momento eu vou para cima do próprio texto sagrado. Meu Deus, eu te louvo porque o meu nome, se eu morrer agora, eu tenho convicção que eu entreguei minha vida para Jesus e o meu nome está arrolado no livro da vida. O nome dos crentes está escrito no livro da vida. No céu não haverá divisões. No céu não haverá intriga. A igreja na terra deve ser uma réplica do céu. A igreja que seremos deve ensinar a igreja que somos. É contrária à natureza da igreja confessar a unidade no céu e praticar desunião na terra. Nenhum crente saudável tem problema com outro crente. Eu desconheço o cristianismo de meu irmão. Aí uma pessoa pode dizer assim: mas pastor, eu já tentei me reconciliar com fulano de tal e ela não quis, ele não quis. A paz voltou para você. É isso que Paulo está ensinando à igreja. Peço a vocês, o nome de vocês está escrito no livro da vida. E o fato de irmos morar juntos no céu deveria nos ensinar a viver em harmonia. Como eu aceitei a Jesus há 2 décadas atrás, eu venho de um contexto de igreja diferente dessa geração. Essa geração é a geração que fica de mal facilmente. É a geração que fica de beicinho facilmente. Uma geração essa que deixa de vir nos cultos se alguém não te cumprimentar. É uma geração muito difícil de lidar. Então o apóstolo Paulo vai olhar para aquela igreja e falar assim: ó, resolva, leal companheiro. Essas irmãs precisam voltar a ter harmonia. Então Paulo ele vai continuar. Porque Paulo tinha uma preocupação. A preocupação dele era que a igreja ficasse alegre. E eu vou dizer para você que a alegria é uma ordenança, não é uma opção. Todo cristão, em essência, é alegre. Vasculhando a carta de Filipenses, você vai ver na carta que durante 16 vezes, o apóstolo Paulo vai dizer 16 vezes: regozijai-vos. Ele vai dizer assim, ó: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Então aqui eu vou entender que ser alegre é uma desobediência expressa a uma ordem de Deus. Porque o texto vai dizer sempre. Mas como, pastor, que eu vou ficar alegre com tanta coisa que acontece? A sua alegria não está em circunstâncias, sua alegria está no Senhor. No Senhor. No Senhor. O Evangelho trouxe alegria, o reino de Deus trouxe alegria. O fruto do Espírito é alegria. A ordem de Deus é alegria. Somos alegres porque temos a Cristo como nosso Deus. E em segundo lugar, essa alegria ela não é circunstancial.
Paulo diz: devemos alegrar sempre. A alegria de um cristão não depende da ausência de problemas. Ele é alegre porque ele tem a solução dentro dele. Ele vai dar um ponto e ele vai dizer: novamente direi, alegre-se, 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 alegre-se. Jamais a alegria de um cristão vai passar, porque a alegria de um cristão é uma pessoa. É Jesus que é a alegria de um cristão. Jesus é a alegria do cristão. Vamos aplaudir a Jesus junto com a irmã Noêmia. Quem tem Jesus experimenta a verdadeira alegria. Quem não tem Jesus nunca experimentou esse tipo de alegria. É uma alegria que só alguém que é convertido de verdade consegue expressar. Eu tive várias experiências de pessoas consagradas nessa igreja, que ao chegar em suas casas, eu sabia que eles estavam vivendo momentos dificílimos, dificílimos. E ao chegar em suas casas, eles sorriam para mim. Graça e paz, pastor. E a alegria desses cristãos daqui dessa igreja me constrangia. Eu dizia: que bom ver a alegria dessa pessoa que passou por tanta coisa. Ela entendeu que a alegria dela é centrada em Cristo. Ela entendeu. São as melhores visitas que eu faço nas casas dos crentes batistas. São aqueles que a alegria, o termômetro da alegria deles não está fixado nos problemas, no dia a dia, no que o fulano falou, de como está o casamento. Não. A alegria dele é perpétua em Cristo. Sempre está em Cristo, independente do que aconteça, está em Cristo. E essa pessoa, ela conseguindo ter essa alegria, ela vai conseguir ser moderada. Devemos ser moderados, porque o céu está perto. Apóstolo Paulo continua dizendo: olha, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Eu me lembro, irmãos, se minha mãe estivesse aqui, ela ia lembrar. Eu sempre fui uma pessoa muito iracunda, raivosa, vingativa. Qualquer coisa que me acontecesse, eu batia fisicamente. Aprendo eu que a alegria de Jesus faz nós sermos pessoas moderadas. E o apóstolo Paulo ele vai gerar uma circunstância na igreja. Vocês devem ser mais calmos, mais moderados, porque Deus está perto. Ele está perto geograficamente também. Ele está perto. Ser uma pessoa moderada é ter um espírito pronto para abrir mão dos seus próprios julgamentos. Eu faço parte de alguns grupos de pastores batistas do Brasil. Um deles, nós somos em 250 pastores. E ali começou uma conversa política. Um lado defendia o presidente da República, e o outro lado criticava o mesmo. Aí a pastorada começou a se degladiar, e alguns se sentiram insultados. E eu estava vendo aquela situação, me dava vontade de entrar. Eu rogo muito pelo governo de Bolsonaro. Eu quero muito que dê certo. Quero muito que aquele homem dê certo. Mas ao mesmo tempo, eu quero muito que, se tiver qualquer coisa escondida, que seja descoberta também. Qualquer um, inclusive o nosso presidente. Mas aí eu percebi que houve uma pleura, gente que um pastor chamou de idiota. Opa, que nível chegamos, hein? Se um pastor chamou de idiota, imagina as ovelhas. Aí eu desliguei porque não estava fazendo bem. E eu lembrei desse texto aí, ó. E ao longo desse tempo eu comecei a me lembrar quantas pessoas eu já vi falando irritada com os outros. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Por que ele vai falar sobre isso?
Porque quem não é moderado é ansioso. E é sobre isso que ele vai falar. Ele vai dizer que a ansiedade é isso, irmãos. Nada aconteceu, mas no seu cérebro já está tudo desmoronando. Quem não tem alegria, quem não é moderado, quem tem o espírito da evódia, o espírito da síndica, é ansioso com tudo. Nada aconteceu, mas no cérebro dele a casa já caiu. O apóstolo Paulo vai olhar para aquela igreja e vai dizer: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A palavra ansiedade é a mesma coisa que estrangulamento, irmãos. É a mesma coisa que a pessoa ficar sufocada. Já perdeu o ar alguma vez? É o que significa ansiedade. A ansiedade, ela tira tudo que Paulo falou. Tira a alegria, tira a moderação, tira o equilíbrio, sufoca. Conheço cristãos que tiveram experiência de estar no sofá, se sentir assim, ó, estrangulado. Por isso que a ansiedade é isso. Nada aconteceu, mas no cérebro está dizendo assim, ó, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Então ele começa a sofrer por antecipação. É como tirar o oxigênio da pessoa. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. A pessoa ansiosa, ela perde todo o equilíbrio. Ansiedade significa tirar a pessoa do lugar. Vou te colocar num lugar que não existe, mas vai parecer que é ruim. Eu vou gerar isso em você. A ansiedade, ela rouba as forças, rouba a fé, rouba a confiança. A ansiedade esgota a energia. De tal maneira que a ansiedade vai esgotando. Quando o problema vem, ele já não tem força para enfrentar o problema, porque a ansiedade roubou toda a energia dela. E no dia que realmente ela ouvir uma má notícia, que ele ouvir uma má notícia, ele não tem condições emocionais de enfrentar. Porque a ansiedade roubou toda a energia antes de chegar. A ansiedade, ela incapacita a pessoa de crer em Deus. Tantas e tantas vezes eu cheguei perto de pessoas: calma, filho, calma, filha, Deus tem um plano, Deus é soberano, Ele continua no controle, estou aflito. Nenhuma palavra de Deus adentra no coração de um ansioso. Bloqueou o coração, bloqueou a mente. Por quê? Porque no cérebro dele já está tudo desmoronando. Pastor, o que eu faço? Então o apóstolo Paulo, sabiamente, ele vai dizer: como vencer? Mas em tudo, pela oração, súplicas e ações de graça. Então eu vou começar a orar. Se a ansiedade é uma doença, a oração é o remédio, aleluia. Então eu vou começar a orar, eu vou começar a crer. Aí eu vou começar a orar em reverência, devoção, adoração. Eu vou para o meu quarto adorar a Deus no meio da ansiedade que meu cérebro está falando. Eu vou me reverenciar a Deus, e depois que eu orar, eu vou suplicar. Suplicar, eu vou começar a pedir, clamar. E depois que eu adorar, pedir, clamar, eu vou fazer ação de graças. Eu vou agradecer. E depois que eu agradeço, Senhor, eu agradeço porque a minha mente é turbulenta. Eu não paro de pensar nisso, Senhor. Mas eu oro, eu suplico, e eu agradeço. Porque ao Senhor eu apresento os meus pedidos.
O que acontece com uma pessoa dessa? Sabe o que acontece? Pela oração, a paz de Deus ocupa o lugar que antes da ansiedade tomava conta. O apóstolo Paulo vai dizer assim, ó: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. Aleluia, Jesus. Aleluia. Apóstolo Paulo ensinou direitinho a igreja. E apóstolo Paulo, nessa escrita, permite que eu também ensine vocês. Se você, apóstolo Paulo está dizendo para aquela igreja, então se eu orar, suplicar, agradecer, a ansiedade vai embora, e o lugar que a ansiedade estava ocupando, a paz de Deus ocupa. E a paz de Deus, ela ocupa, ela guarda coração e mente. Aleluia, Jesus. A paz de Deus, ela vai além da compreensão humana. Ninguém entende. Puxa, eu acordei tão bem hoje. O que aconteceu? Não sei. Não sei. Está acontecendo um monte de coisa na minha vida, mas eu estou bem. Por que está bem? Não sei. Excede o entendimento. Esse é o Deus que você serve. Vamos aplaudir mais uma vez para o Emanuel. A paz de Deus é como um exército protegendo você dos problemas. É como se colocasse um exército inteiro e você atrás. Aí você olha para o exército, o inimigo não vai pegar eu aqui. Olha essa multidão de gente na minha frente, soldados com armas desembainhadas, me protegendo. É assim que Deus quer que nós venhamos sentir. Ele vai guardar a mente de todo mau pensamento e o coração de todo mau sentimento. Eu vou terminar. Eu tenho muita coisa para falar, o horário não vai me permitir. Quinta-feira eu vou terminar. Então aqui Paulo, no seu quarto e último capítulo, ele vai começar dizendo: irmãos, permaneçam firmes. Eu quero ver cada um de vocês firmes. Aí ele cita um exemplo da Evódia, tinha uma desarmonia no lugar, mas ele diz que tinha um filho de Deus, ministério da pacificação estava lá, chama Clemente, e fala que o nome dele estava escrito no livro da vida. E Paulo continua dizendo depois disso: portanto, alegrem-se no Senhor. Novamente eu vos digo, alegre, porque vocês se alegrando, a vossa moderação vai ser certa diante dos homens, porque perto está o Senhor. E sabendo que perto está o Senhor, você vai entender que você não deve andar ansioso por coisa alguma, mas antes você deve se apresentar a Deus, suas orações, suas súplicas com ações de graças. E se você fizer isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará seus corações, suas mentes em Cristo Jesus. Aí eu estou no meu quarto. Termino a minha leitura. Fecho minha Bíblia aqui, eu fechei aqui na tua frente agora. Aí eu tenho uma decisão a tomar. Meu dia vai começar. Eu li a Bíblia. Eu comi o arroz. A minha alma comeu arroz e feijão. E agora eu vou enfrentar o meu dia. Eu sei que eu vou enfrentar coisas para eu não ficar firme. Eu vou enfrentar situações para eu não ter harmonia com Deus. Eu vou enfrentar situações para eu não ficar alegre. Eu vou enfrentar situações para eu não ficar moderado. Eu vou enfrentar situações para eu ficar ansioso. Mas eu li a palavra. Eu li a palavra. Antes dessas coisas ruins acontecerem no meu dia, eu li a palavra.
Antes da doença chegar, eu tomei o remédio. A doença não vai me pegar mais, porque eu tomei o remédio de manhã. Então o meu apelo a todas as ovelhas que eu cuido para Deus: vocês tomem o remédio de manhã. Remédio. Tome o remédio de manhã. Se vocês tomarem o remédio de manhã, que é a palavra de Deus, depois vocês se apresentando a Deus com orações, súplicas e ações de graças, a paz de Deus, que nenhum de nós vai compreender, adentrará no seu coração e na sua mente. Essa palavra é pregada ao teu coração em nome de Jesus. E que em nome de Jesus a semente gere frutos dentro de você. Amém, igreja? Você recebe essa palavra bem no seu coração aí? Glória a Deus.